Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe o jovem companheiro da divulgação do Espiritismo, Arthur Valadares. Seja bem-vindo, Arthur. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Arthur, nós espíritas gostaríamos de conhecer, o público do Visão Espírita quer conhecer um pouco do Arthur Valadares. Conte-nos um pouco de você, como é você, quem é você. Bom, eu nasci em Minas Gerais, sou ali do Triângulo Mineiro, cidade chamada Patrocínio, próxima ali a Araxá, Uberlândia, Uberaba. Estou atualmente com 28 anos, estou há cerca de 9 anos aqui em São Carlos. Vim aqui para motivos de estudo, desde então tenho estado aqui. Pretendo ficar por mais um tempo, né? Depois aí a gente vai ver para onde vai. Mas nasci em berço espírita, minha mãe se tornou espírita quando estava grávida de mim, então eu já fui inserido no mundo nesta presente encarnação, de certo modo num seio espírita. Cresci dentro da doutrina espírita, fiz ali evangelização, lá em Patrocínio, na Casa do Caminho, e por volta da juventude, ali cerca dos 14, 15 anos, aí me afastei da doutrina espírita, aquele momento que a gente sabe uma época um pouco mais conturbada, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Me afastei da doutrina espírita, mas não no sentido assim de renegar aquilo que havia aprendido, né? Nunca questionei essa ideia da reencarnação, as ideias, os princípios fundamentais, aquilo sempre me pareceu o mais natural de enxergar a vida. Mas enfim, estive afastado por um bom tempo, vim em 2008 para São Carlos fazer o curso, me formei aqui. Durante esses 5 anos que aqui estive, não frequentei nenhuma casa espírita aqui, mas ao final da graduação eu tive aí um momento marcante, que posso dizer foi meio que um momento de uma guinada na minha caminhada, guardadas as devidas proporções, meio que uma estrada aí de Damasco para mim, quando ao final da graduação, por volta de 2012, eu passava aquele momento difícil de uma nova decisão, mais ou menos como você tem quando você faz o vestibular, que você tem que definir meio os seus horizontes de vida. Quando você está formando, você também tem que meio que pensar como é que você vai desenvolver o que você pensa, e eu, nesse momento, eu não encontrava sentido assim apenas nas realizações materiais. Eu não conseguia ver nisso apenas o sentido da vida, algo que me motivasse, algo que me impulsionasse a fazer, a realizar. Então comecei a sentir como que uma sede, um vazio interno, que foi aos poucos me reconduzindo a buscar a doutrina espírita. Devo isso em grande parte ao empenho da minha mãe, que sempre se dedicou, que sempre insistiu, que sempre me apresentou obras, me convidava a fazê-lo. E então em 2012, numa cidade que morei algum tempo na cidade de Pompeia, aqui no interior de São Paulo também, próximo a Marília, comecei ali a voltar aos poucos, mas principalmente depois que, nesse momento, minha mãe me deu uma obra que foi um divisor de águas realmente na minha vida, que foi a obra Paulo Estevam. Quando eu li essa obra, naquele momento, como se uma série de coisas dentro de mim ruíssem para que a gente começasse uma nova construção. Então essa obra me marcou muito e foi a que me impulsionou a esse retorno à doutrina espírita, ao trabalho com o evangelho, que desde criança já me fascinava. Eu crescia lá com 8 anos, às vezes eu preferia fugir da evangelização infantil para ouvir as palestras do Simão, porque ele falava de Jesus, ele falava de evangelho. Um dos poucos palestrantes espíritas que citava as passagens do evangelho e conjugava isso com o livro dos espíritos. Isso me encantava, e isso ficou meio adormecido e começou a voltar à tona depois dessa experiência, esse gosto por conhecer o evangelho, por conhecer a Jesus, a personalidade de Jesus. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu pensava, mas esse Jesus é o cara. Quando eu crescer, eu tenho que conhecer esse cara, porque esse Jesus é o cara. E isso começou a voltar à tona depois desse momento.
E também depois de outra obra que foi muito marcante para mim e muito marcante também para um espírito pelo qual tenho muito carinho, muita admiração, que é o espírito Eurípides Barçanufo. Essa obra também foi para ele um divisor de águas, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Quando eu li aquela obra, eu fiquei simplesmente fascinado com a capacidade de Denis de resumir, de condensar os aspectos fundamentais da doutrina espírita com uma beleza poética tão grandiosa. A gente sente, eu me senti quando li aquela obra como se a gente fosse tomado pelas mãos de algum ser maior e a gente é levado para um voo. A gente é levado para passear pelo universo e contemplar a grandiosidade da obra divina. Então, essas duas experiências, dessas duas leituras, que encontraram um solo ali remexido, foram as experiências que me aproximaram novamente do Espiritismo em 2013, de modo que eu posso dizer que me tornei efetivamente espírita, no sentido de participar, de mergulhar no estudo, a partir de 2013. Fiquei tão encantado com a obra de Leon Denis que li toda a obra de Leon Denis antes de ir mesmo a Kardec no sentido mais profundo. Já havia tido um contato anterior, mas li toda a obra de Denis, depois fui toda a obra de Kardec, e aí fui construindo essa base para que depois a gente pudesse também atacar no sentido de realizar as nossas atividades na obra do Evangelho, Emmanuel, o próprio estudo do Novo Testamento em 2013, eu vim a conhecer a tradução do Haroldo e tudo isso foi alimentando. Então, desde então, 2013, eu voltei para São Carlos para fazer o mestrado, depois de um breve período em patrocínio, e aí eu já voltei com o intuito de realmente me integrar ao movimento aqui, logo fui reencontrando pessoas muito queridas de outras experiências, a vida vai se conjugando, nos apresentando onde a gente tem de estar. E aí a gente começou as atividades com o NEP, no NEP Paulo de Tarso, que é o estudo do Evangelho da doutrina espírita. Em 2015 a gente começou com as atividades de conferências, de palestras. E desde então a gente tem ampliado essa atividade. O NEP se ampliou de um estudo físico presencial apenas também para um canal na internet, onde a gente tem produzido conteúdo, séries. E mais ou menos essa aí, resumidamente, a nossa trajetória até o momento na seara espírita. Só para o nosso telespectador, dê uma rápida explicação, porque nós usamos de algumas linguagens que não são comuns, mas o NEP. Fala para o nosso telespectador o que é o NEP. O NEP é uma sigla, né? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Na verdade, ela surgiu de um primeiro movimento feito junto à FEB, após a tradução do Novo Testamento para isso, a Federação Espírita Brasileira, após a tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dutra Dias, do grego, né, dos manuscritos gregos mais antigos que a gente tem para o português, incentivou-se ou buscou incentivar-se esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Com isso foi fundado junto à Federação Espírita Brasileira esse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, que hoje já não existe mais lá na Federação, nos antigos moldes, mas ele se difundiu, vamos dizer assim, pelo movimento espírita nacional, com a criação de vários núcleos pelo Brasil. O Nordeste nós temos muitos, o Sul, aqui no estado de São Paulo nós temos algum, em Minas, só que com outros nomes. Em Minas isso já existia antes, lá conhecido pelo nome querido de Mildinho, né? Foi um trabalho iniciado anteriormente pelo seu Honório Onofre de Abreu, lá na década de 50, no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, sob a influência mesmo do Chico, do Emmanuel, que naquela época ainda estava em Pedro Leopoldo. Então, o seu Honório, ex-presidente da União Espírita Mineira, seu Leão Zago e tantos outros. Em Minas já tinha esse incentivo ao estudo, mas ele foi potencializado, vamos assim dizer, a nível nacional, mais a partir da tradução e com a criação desse núcleo junto à Federação Espírita Brasileira. E aí a gente resolveu, em meados de 2014, criar um desses núcleos aqui, que a gente batizou de Paulo de Tarso, que tem esse enfoque. Hoje a gente tem 2 dias de estudo, um dia voltado ao estudo do Novo Testamento, passagens do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, e um dia voltado para o estudo das cartas de Paulo. A gente está se dedicando atualmente ao estudo da carta aos Gálatas, por essa ótica espírita, refazendo ou reformulando muitos dos entendimentos seculares que nós temos, né, em termos teológicos até, em torno da obra de Paulo, principalmente, tão mal compreendida. Creio que poucas obras ou poucos textos foram tão comentados, tão analisados na história do mundo que talvez os textos do apóstolo Paulo, os textos da Bíblia de uma maneira geral, mas principalmente Paulo. E nós nos dedicamos a isso, a dar um enfoque, talvez buscando entender melhor o que ele queria falar, entendendo melhor o contexto da sua fala para entender algumas das suas colocações. Então o NEP começou como esse grupo em meados de 2014, mas ele foi avançando
depois para outras mídias, né? A gente criou um canal no YouTube, um canal no Face, e a gente busca divulgar um pouco dos frutos dos nossos estudos aqui através de séries, palestras, que a gente põe lá no canal. Então, basicamente, esse é nossa principal atividade hoje na Seara Espírita, aqui em São Carlos, na Associação Espírita Obreiros do Bem, é voltada para o NEP e tudo que diga respeito, né? Porque o NEP também não está só focado no estudo do Evangelho, mas da doutrina espírita de uma maneira geral. Até vamos dizer assim, o slogan é Evangelho, Espiritismo e Espiritualidade. A gente está preparando, inclusive, um material sobre Leon Denis, então falar sobre a filosofia espírita também. Nós temos uma série falando sobre saúde, coordenada aí por um amigo nosso que é médico também, e participa do NEP também, então a saúde no sentido espiritual. Então a gente está diversificando, mas esse é o nosso foco de ação aqui. Você tem formação de engenharia, está fazendo doutorando na engenharia. Automaticamente é natural que um engenheiro tenha um pensamento, uma estrutura de pensar, uma lógica de pensar própria. Mais cartesiana, né? Aliás, bem cartesiana, né? Como fica então agora, você falou Leon Denis, estudando as cartas de Paulo, como fica então esse contexto filosófico num pensamento cartesiano? As caixinhas se entendem? Isso é uma experiência interessante no meu caso, até assim, porque realmente desde pequeno eu sempre manifestei mais tendência para exatas, sempre gostei muito das exatas, isso foi sempre muito claro. E então escolhi fazer engenharia e tudo mais. E apesar de gostar muito de biológicas também, sempre tive um cuidado, um gosto muito por biológicas, mas a parte de humanas, de filosofia, tinha uma certa restrição, assim. Mas foi engraçado que depois dessa experiência de retorno, né, em 2012, 2013, parece que algumas portinhas se abriram, inclusive foi a época que a mediunidade se desenvolveu, desabrochou. Parece que um gosto muito grande que estava adormecido por esse estudo veio à tona. Foi de tal modo isso que de repente eu me vi na engenharia e me senti um ave fora do ninho. Falei, o que eu estou fazendo nas exatas? Não que deixasse de gostar, ainda gosto muito dos números e essa lógica dos números me auxilia muito hoje no estudo, na preparação, vamos dizer, concatenamento das ideias. Essa lógica ela auxilia muito. Mas eu consegui, de certo modo, internamente também conciliar esse gosto pelos números, pelas exatas, mas esse gosto também pela filosofia, pela expansão, por sair um pouco dentro do quadradinho para dar esses voos mais altos. E, sobretudo, depois da leitura da obra de Leon Denis, isso parece que reavivou um interesse, talvez que venha de experiências passadas, e hoje eu particularmente gosto muito das duas coisas e tenho conseguido conjugar dentro das minhas limitações esse gosto, tanto pela parte mais humana, estudo da própria história, né, da questão filosófica até da questão sociológica, e também a questão mais exata, mais do concatenamento lógico, etc. Então tem sido possível fazer essa aliança. Tem sido possível. Tem sido possível. Dentro do estudo do NEP, né, do Evangelho, do Novo Testamento, quando nós falamos de Novo Testamento, nós temos por obrigação falar de Jesus. Quando falamos de Jesus, o cenário, as reflexões, as ponderações mudam completamente. O nosso público, o nosso telespectador espírita, simpatizante, ou aquele que está nos assistindo, você vai ter uma oportunidade de ver um pouco conceitos, considerações, informações de como nós espíritas nos posicionamos quanto a Jesus. E é o que representa Jesus para nós, tanto que temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Como definir Jesus de Nazaré? Olha, quando nós falamos de Jesus de Nazaré, em geral, o que a gente vê ao longo dos séculos, sobretudo dos últimos séculos, em que houve um aumento, né, desse estudo do Jesus histórico, a gente vai ver que muitas vezes esse Jesus histórico, esse Jesus de Nazaré, é na verdade um reflexo do historiador. É muito mais um reflexo do ser humano que o analisa do que efetivamente o que Jesus foi, o que aquele ser representou. Porque a grande maioria dos pesquisadores, dos grandes pesquisadores que vão analisar isso puramente pelo viés histórico, estão envolvidos aí pelo materialismo, então
né, uma série de informações que só seriam acessadas por uma busca mais espiritual, por um entendimento mais espiritual acerca da personalidade de Jesus de Nazaré, né, do que está por trás do nome Jesus de Nazaré, acabam ficando relegadas a segundo plano e muitas vezes projeta-se em Jesus características muito humanas, características muito próximas de nós. Ou seja, em geral, a gente traz ele para nós e não nos buscamos elevar até ele e entender quem ele realmente foi e representou historicamente, né? Eu me recordo quando Emmanuel vai falar disso no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, se não me engano, quando ele vai falar das diversas traduções, dos escritos em torno de Jesus e dos comentários que foram feitos ao longo dos séculos, Emmanuel vai dizer assim, olha, em geral as opiniões irão gravitar em torno dos estudiosos mais proeminentes da época, mas muitas vezes essas opiniões, essas reflexões vão ficar muito aquém ou muito distantes da verdadeira realidade dos fatos ocorridos naquela época. Porque, diz Emmanuel de maneira bonita, quando diz ou quando se trata de evangelho ou dos valores fundamentais do Espírito, a intuição tem de caminhar à frente da razão, para buscar ou entender, retirar ali daquele Jesus histórico, de Jesus de Nazaré, o que ele realmente representou em termos de esse ser que encarnou e esteve entre nós. Então, é natural que Jesus de Nazaré seja muitas vezes uma figura controversa. Cada historiador vai apresentar as suas teorias, as suas elucubrações, muitas delas fundadas apenas em elucubrações, porque de fato documentos novos assim a gente não tem. Então, a maioria delas são pensamentos, né, desenvolvimentos do próprio indivíduo que ele vai encontrar em maior ou menor eco segundo os interesses das multidões. Então, eu me recordo de um exemplo interessante, Khalil Gibran, quando falava, o grande escritor, poeta libanês, quando ele falava que, em um de seus livros, que a cada 100 anos existe um encontro nas montanhas do Líbano entre o Jesus de Nazaré, entre o Jesus, o Cristo, e os Jesus dos cristãos. E ele vai falar que, após conversarem muito tempo, ao final, o Jesus Cristo se despedia do Jesus dos cristãos, dizendo assim, meu amigo, creio que ainda vai muito tempo até que possamos nos entender. Para dar essa ideia do quanto que a construção do Jesus, da perspectiva humana, muitas vezes destoa daquilo que realmente foi Jesus. Você tocou numa oportunidade que, falando de Jesus, nós falamos Jesus de Nazaré, como se falássemos do Jesus histórico. E Jesus, o Cristo. Porque agora nós entramos numa outra esfera, numa outra proposta, numa outra dimensão do entendimento. E é muito importante que o nosso telespectador, neste momento, comece a pensar, peraí, por que Jesus, o Cristo? Qual é a grande diferença? Como entender isto? Como definir Jesus, o Cristo? Esse é um ponto interessante, né? Muitas pessoas às vezes não entendem isso, mas o nome dele não era Jesus Cristo, né? Cristo, na verdade, é um título, né? Que vem aí do grego e também está vinculado muito ao hebraico e ao aramaico, que, vamos dizer assim, literalmente significa o ungido, aquele que recebeu uma incumbência, né? Aquele que recebeu uma tarefa. Naquela época em Israel, os reis, os juízes, aqueles que eram responsáveis pelo povo, por Israel, quando eram incumbidos das suas tarefas, geralmente eram ungidos, como a dizer que recebiam aquele poder do alto, do Altíssimo, e tinham uma responsabilidade de prestar contas ao alto pelo poder recebido na condução do povo. Então esse título é aplicado de maneira única, específica aqui a Jesus, como aquele que foi ungido pelo Criador para desempenhar uma tarefa única com relação à humanidade terrestre. Claro que o entendimento de Jesus o Cristo vai variar segundo a concepção teológica, mas na nossa visão espírita, o que entendemos que seja essa tarefa de Jesus ou qual é essa dimensão espiritual de Jesus que transcende simplesmente a personalidade histórica? Então a gente vai aprender que Jesus, na verdade, é um espírito como nós, uma criatura, um ser criado como nós, mas muito adiantado em termos de evolução. Para a gente ter uma ideia, quando a Terra era criada, há mais de 4 bilhões de anos atrás, já era ele um espírito que nós denominamos, na nossa hierarquia espírita, um espírito puro.
ou seja, um espírito que já se alçou pela evolução como nós, aos maiores, aos patamares mais elevados que conhecemos até o momento, da espiritualidade, e que recebeu, portanto, de Deus tarefas muito específicas, muito características de um espírito dessa grandeza, dada a dimensão da tarefa. Então ele recebeu, neste caso, a tarefa de não só criar a Terra, moldar juntamente com o seu grupamento de inúmeros e inúmeros espíritos muito adiantados, moldar esse planeta, essa escola, prepará-lo no decurso desses bilhões de anos para receber um dia espíritos que aqui estariam em evolução, no caso, nós. Então nós estamos falando de um espírito que há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando nós sequer talvez tivéssemos consciência de nós mesmos, ou se talvez tivéssemos criado, já tivéssemos sido criados, ele já era um espírito puro e, portanto, fez toda essa preparação e no momento devido, no momento adequado em que já percebia existir uma determinada maturidade dessa população aqui encarnada, resolve ele próprio descer à Terra para dar, vamos dizer, prosseguimento de maneira mais direta ao processo educativo da humanidade terrestre. Um processo pedagógico que começou lá atrás, teve o seu primeiro grande marco aí com Moisés, mas tudo coordenado por ele, o Cristo, que vem coordenando esse processo em nome de Deus, ou seja, recebeu do Criador essa incumbência, e ele mesmo veio no momento adequado dar um marco assim, talvez o marco mais fundamental da história evolutiva do planeta Terra. Porque Jesus é a maior representação para a humanidade terrestre do que é a vivência harmonizada com as leis divinas. Ele é, na definição de Kardec, o próprio médium de Deus, aquele por meio do qual Deus mesmo falou conosco, respondendo aos nossos anseios, às nossas dúvidas, nos consolando, nos orientando, nos trazendo a verdade que liberta. Então a gente vai entendendo um pouquinho mais a dimensão do que é esse ser crístico, né? Um Messias ou Espírito puro, esse ser que tem tamanha identificação com Deus, comunhão com Ele, apesar de não ser, na nossa visão espírito, o próprio Criador, mas tem tamanha identidade com Ele que pode dizer que eu e o Pai somos um. Ou seja, a minha vontade é o reflexo da vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade, ou cumprir a obra do meu Pai. Então esse é o Cristo. Então é de uma grandiosidade, né, a tarefa espiritual, a dimensão espiritual de Jesus que transcende muito a visão que por vezes a história tem do Cristo. Às vezes identificando nele sim um bom homem, etc., um pensador, mas não o Cristo, né? Aquele que transcende tudo que a Terra já viu até o momento. Todos os demais grandes pensadores, emissários que vieram a serviço dele à Terra. Ele que é o grande coordenador, o governador espiritual do nosso planeta, que recebeu essa tarefa de Deus. Agora, vamos refletir um pouco, né? Nós temos Jesus de Nazaré, pesquisado, os exegetas, tá? Temos Jesus, o Cristo, uma visão espiritual, uma visão das religiões, uma visão da religiosidade, que aliás isso é um papo. Mas vamos voltar agora a Jesus, né? Jesus o homem, né? Jesus o profeta, Jesus o Salvador, Jesus o Espírito puro, o Espírito perfeito. Como conciliar isto? Porque para nós do lado de cá ocidental, né, esse Jesus existe. Para os nossos irmãos do lado de lá oriental, ou do outro lado do globo, do orbe, esse Jesus ainda é conhecido, mas não totalmente descoberto. Como conciliar estes conceitos todos? Porque nós observamos que tem determinados momentos que queremos Jesus o homem, né? Na maioria das vezes o Salvador, né? Poucas vezes entender o Jesus profeta, né? E agora o Jesus Espírito perfeito. Como conciliar essas interpretações? Olha, é como se as nossas próprias limitações espirituais e tudo aquilo que a gente foi construído em torno da figura de Jesus ao longo dos séculos
Tudo isso é como se fosse uma série de véus que nós colocamos sobre a verdadeira imagem do Cristo, sobre a verdadeira figura do Cristo. E naturalmente que só o tempo, só o esforço, só a evolução individual e coletivamente pode ir aos poucos retirando cada um desses véus para a gente ir chegando numa visão cada vez mais completa, mais abrangente desse ser integral que é Jesus Cristo. Então, não tem como, o próprio apóstolo Paulo vai falar um pouco disso nas suas cartas, dos véus que vão sendo tirados na medida que a gente vai avançando, na medida que a gente vai, entre aspas, sinceramente se convertendo ao Cristo, ou seja, não de uma maneira simplesmente formal, ou não por se dizer cristão, mas se converter ao Cristo no sentido de vivenciar o que Ele propôs, isso é a conversão real ao bem, né? Ao Evangelho que é universal, que transcende o cristianismo, o Evangelho é maior do que isso, né? Então, só nessa caminhada mesmo do tempo e do empenho aí de cada criatura que os véus vão sendo superados e a gente vai tendo uma visão de Jesus menos contaminada, tanto pelas nossas imperfeições como por tudo aquilo que foi construído em torno da sua imagem, da sua missão ao longo dos séculos. Eu me lembro uma mensagem interessante, simbólica, né, que está narrada no Evangelho de Lucas, por exemplo, que é o caminho de Emaús. E ali temos dois discípulos que estavam caminhando, ali meio abatidos por conta de todo o acontecido, e de repente se aproxima um peregrino e começa a caminhar com eles, mas eles não percebem de quem se tratava aquele peregrino. Mas aí, à medida que eles vão caminhando, aquele peregrino vai, diz o texto, abrindo o Evangelho para eles, ou seja, explicando, esclarecendo, de modo que ao final, quando chegam à hospedaria ali, reconhece que na verdade aquele peregrino era o Cristo. Eu vejo muitas vezes nessa passagem um certo simbolismo no sentido de que o Evangelho, assim como a figura de Jesus Cristo, só vai se revelando para nós na medida em que nos propomos a caminhar com Ele. Só quando você assume mesmo esse caminho, o caminho aí da verdade, da busca pela verdade, o caminho do bem, o caminho do amor, é que a figura de Jesus vai se revelando para nós cada vez mais clara. Você vai ganhando intimidade com Ele a tal ponto que quando você o trouxer para dentro da sua hospedaria interior, para que Ele realmente esteja dentro de você, você possa perceber quem realmente é esse Cristo que caminha ao nosso lado, que tem caminhado ao nosso lado, muitas vezes sem que o percebamos, mas que ainda os véus do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ingratidão, da nossa ignorância, nos impedem realmente enxergar. Então Jesus se revela para nós no caminho, como fez com aqueles discípulos de Emaús. Aqueles que se dispuseram isso ao longo dos séculos já alcançaram uma visão muito maior e mais profunda de Jesus. Nós estamos ainda a caminho. Gostou? Vamos parando por aqui. Mas você é nosso convidado para continuar conosco a participar deste diálogo maravilhoso, agradável sobre Jesus no próximo Visão Espírita. Esperamos você. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.